Em setembro de 2017, o Brasil assistia à despedida de uma das vozes mais corajosas do jornalismo. Mas a partida de Marcelo Rezende deu início a um dos capítulos mais polêmicos da história da televisão. Ao recusar a quimioterapia convencional para tratar um devastador câncer de pâncreas e fígado, o comandante do Cidade Alerta abriu as portas para uma batalha médica e familiar que já dura quase uma década. Agora, 8 anos após o seu silêncio definitivo, revelações ocultas de sua ex-companheira, Luciana Lacerda, expõem o rastro de decisões secretas, a guerra judicial por uma fortuna de 12 milhões de reais e o doloroso debate ético que colocou a ciência e a fé dos brasileiros em rota de colisão. O que realmente aconteceu por trás das portas trancadas daquela mansão em Santana de Parnaíba está prestes a vir à tona. Seja bem-vindo a uma investigação profunda sobre as escolhas extremas que definiram o destino de um gigante da comunicação. Para iniciarmos essa jornada, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino das notificações. Queremos também a sua participação ativa hoje. Se você conhece ou conheceu alguém que passou por uma dura batalha contra o câncer, deixe nos comentários a sua história para inspirar outras pessoas. E se você se lembra com carinho desse incrível apresentador, escreva nos comentários a frase "Corta pra mim", em homenagem ao seu legado eterno. A partir de agora, vamos abrir os arquivos secretos que envolvem os últimos passos e as decisões mais questionadas de Marcelo Rezende. Em maio de 2017, o público brasileiro foi impactado quando Marcelo Rezende anunciou no Domingo Espetacular, da Record TV, que enfrentava um câncer agressivo no pâncreas e fígado. A verdadeira bomba não foi o diagnóstico, mas sua decisão de interromper a quimioterapia convencional no Hospital Albert Einstein, após uma única sessão. O apresentador do Cidade Alerta justificou a saída do protocolo médico, alegando ter recebido uma mensagem divina para buscar a cura espiritual através de terapias alternativas. Essa escolha gerou uma onda instantânea de críticas e debates éticos no Brasil. A Sociedade Brasileira de Oncologia alertou publicamente que abandonar a ciência reduzia suas chances de sobrevida a quase zero. Por outro lado, milhares de telespectadores apoiaram o jornalista nas redes sociais, afirmando que a quimioterapia destrói a dignidade humana e que, em casos graves de pâncreas, o procedimento apenas prolonga uma dolorosa agonia, justificando seu direito de escolher como partir. Nos bastidores, a pressão foi implacável. Seu amigo Milton Neves fez um clamor público nas redes sociais, implorando: "Marcelo, volte para o hospital, por favor. A medicina é o caminho que Deus abençoou." Rezende permaneceu irredutível, rotulando a quimioterapia de veneno que destruiria seu corpo antes de matar a doença. Essa obstinação dividiu a audiência entre os que viam um suicídio assistido pela fé e os que admiravam sua coragem de morrer sob os próprios termos. O jornalista buscou refúgio em um retiro espiritual em Minas Gerais, onde iniciou a controversa dieta cetogênica orientada pelo médico Lair Ribeiro. O método, baseado no corte drástico de carboidratos para matar o tumor de fome, nunca teve eficácia comprovada para casos oncológicos avançados. O público assistiu com angústia um repórter investigativo, famoso por desmascarar charlatães em rede nacional, entregar sua vida a uma terapia sem amparo científico enquanto definhava rapidamente. A verdade é que, ao fechar as portas para a medicina, o apresentador abriu uma profunda fenda para uma guerra familiar pela herança de 12 milhões e 100. Acostumado a comandar o Cidade Alerta no grito, ele acreditou que venceria a biologia na base da imposição de sua própria vontade. Se você estivesse na situação de Marcelo com um câncer tão agressivo, aceitaria o fardo da quimioterapia convencional ou buscaria a medicina alternativa para poupar seu corpo? Antes de intimidar criminosos no Cidade Alerta, Marcelo Luiz Rezende Fernandes viveu uma juventude desprendida e ignorada pelo público. Carioca de classe média baixa,
Ele adotou na adolescência um estilo de vida alternativo, chegando a morar na Bahia como um verdadeiro hippie nos anos 60. Sobrevivendo da venda de artesanatos nas areias baianas, o futuro comunicador não tinha expectativas de carreira e parecia caminhar sem rumo, bem longe do universo da televisão. A virada ocorreu aos 17 anos, em 1969, quando ingressou na redação do Jornal dos Esportes, no Rio de Janeiro, por intermédio de um primo. O começo foi amargo. Desacreditado pelo chefe, o jovem durou menos de 1 ano no cargo antes de ser dispensado. No entanto, aquela rejeição serviu de combustível para sua obstinação, despertando nele a determinação de provar o seu valor para uma indústria que inicialmente havia fechado as portas para o seu talento. Em 1972, ingressou na Rádio Globo, onde começou a lapidar seu faro para a notícia e descobriu o poder de sua voz imponente. Sua ascensão foi rápida, passando pelo jornal O Globo e pela revista Placar. Em 1987, chegou à TV Globo atuando no Globo Esporte, mas sua vocação para o jornalismo investigativo e policial logo o retirou das pautas de esportes para colocá-lo no centro das maiores coberturas de crimes urbanos do país. A consagração ocorreu em 1999, quando assumiu o comando do icônico Linha Direta, transformando a atração em um fenômeno de audiência que ajudou a colocar dezenas de foragidos atrás das grades. A postura combativa gerou perigos reais, incluindo ameaças de morte atribuídas a facções criminosas como o PCC em 2003. Marcelo nunca recuou diante de criminosos, consolidando uma personalidade blindada que se recusava a aceitar intimidações de qualquer espécie. Esse caráter indomável, forjado na persistência de quem começou do zero, foi o que o consagrou nas telas, mas tragicamente selou seu destino em 2017. Afinal de contas, quem passou a juventude inteira quebrando regras para vencer na vida não aceitaria se curvar facilmente a um diagnóstico convencional na velhice. Quem acompanhou essa trajetória audaciosa, desde o rádio até o auge da TV, costuma registrar esse perfil marcante do apresentador aqui nos comentários. Embora o público conhecesse o Marcelo Rezende carismático, que brincava com Percival de Souza no Cidade Alerta, os bastidores da Record TV revelavam uma face bem mais complexa. O jornalista era um profissional de extremos, cuja genialidade na comunicação andava lado a lado com um temperamento explosivo. Marcelo não aceitava nada menos do que a perfeição e usava sua autoridade na emissora para moldar o programa à sua vontade, custasse o que custasse para a harmonia da equipe. Um dos episódios mais tensos foi revelado por Douglas Tavolaro, ex-diretor de jornalismo da emissora, em sua biografia. Ao descobrir que o tempo do Cidade Alerta seria reduzido para acomodar uma nova grade, Marcelo invadiu a sala da alta cúpula aos gritos. No auge da fúria, o jornalista desferiu um soco violento contra a mesa de reuniões, instalando um clima de pânico e deixando claro que no seu território ele era quem ditava as leis, sem margem para negociações. Essa conduta era o reflexo de um profissional sob a pressão constante de entregar índices de audiência astronômicos. Sabendo que o sucesso dependia de sua performance, ele exigia lealdade cega de seus subordinados diretos. No dia a dia da redação, seu mantra era implacável: ou você está comigo, ou está contra mim. Caso o apresentador desenvolvesse antipatia por um produtor, o destino daquela pessoa na produção estava sumariamente sentenciado ao isolamento ou à demissão. Curiosamente, essa mesma intensidade que afastava subordinados era o que sustentava sua sólida amizade com José Luiz da Atena, que comandava o concorrente direto na Band. Embora as emissoras tentassem vender aos jornais uma rivalidade sangrenta entre os dois comandantes do jornalismo policial, a realidade era oposta. Eles eram amigos íntimos de trocar confidências e desabafar sobre a extrema solidão que sentiam no topo da fama, longe das lentes e das polêmicas diárias.
Essa armadura de homem visceral que Marcelo usou para peitar diretores acabou sendo a mesma barreira que o impediu de ouvir os oncologistas do Hospital Albert Einstein. Quem acreditou que venceria um tumor agressivo no grito, acabou descobrindo que a biologia não aceita intimidação. Quem se lembra dessa energia implacável dele frente às câmeras e de sua postura combativa nos bastidores, costuma deixar o seu relato registrado aqui nos comentários. O silêncio do luto deu lugar a uma dura realidade quando o patrimônio de Marcelo Rezende, avaliado em 12 milhões de reais, foi congelado. Por determinação da Justiça, o inventário permaneceu bloqueado até 2020, quando a filha caçula atingiu a maioridade. Durante esse hiato de 3 anos, o espólio do homem, que era sinônimo de riqueza, passou a acumular processos civis e dívidas, provando que a herança milionária estava longe de ser uma bênção tranquila para os 5 herdeiros. Como inventariante, seu filho Diego Esteves deparou-se com cobranças que surgiram como fantasmas do passado nos tribunais de São Paulo. Entre as ações mais prejudiciais estava uma condenação decorrente de um processo movido em 2015, no qual um homem alegava ter sido prejudicado por uma reportagem do Cidade Alerta. A Justiça condenou o espólio a pagar indenizações que corroeram de forma drástica a liquidez financeira do apresentador, forçando a venda de ativos para quitar os débitos. Além das disputas civis, um embate institucional abalou os bastidores quando Diego sugeriu publicamente que seu pai havia sofrido pressões financeiras de líderes da Igreja Universal do Reino de Deus em seus momentos de maior fragilidade na UTI. A declaração provocou uma reação jurídica imediata do Departamento Legal da instituição religiosa, que enviou notificações e ameaçou os herdeiros com processos. A relação de Marcelo com a liderança da igreja terminou em um campo minado que manchou o luto. Enquanto a família duelava pelo controle do patrimônio, Luciana Lacerda deparava-se com o peso da exclusão legal por não possuir uma certidão de união estável. Sem amparo documental, ela foi excluída da partilha de imóveis e contas bancárias, restando-lhe apenas presentes pessoais que o apresentador lhe dera em vida. Diante do desamparo financeiro, Luciana foi obrigada a desocupar a mansão de Santana de Parnaíba e a reinventar sua carreira como influenciadora para garantir o sustento. Assim, os papéis oficiais provam que a estrutura erguida por um dos maiores salários da TV ruiu rapidamente sob o peso de impostos, credores e processos de difamação. Afinal, quando um líder forte parte sem deixar um testamento claro, a herança acaba se transformando em uma maldição para quem fica. Quem costuma analisar essas partilhas tumultuadas nos tribunais e percebe que o dinheiro às vezes destrói a paz familiar, costuma registrar sua opinião aqui embaixo. As denúncias mais graves sobre os últimos momentos de Marcelo Rezende sugerem um isolamento emocional forçado na reta final de sua vida. Sua ex-namorada, Luciana Lacerda, revelou em 2023 que nos dias que antecederam a morte do jornalista em setembro de 2017, ela foi impedida de vê-lo por uma barreira formada pelos filhos do apresentador. Luciana afirma que, enquanto Marcelo definhava em uma cama do Hospital Albert Einstein, ordens dadas na recepção a barravam na entrada do quarto, tratando-a como uma intrusa. A denúncia ganha contornos dramáticos ao envolver o apresentador Geraldo Luiz, o amigo de maior intimidade de Marcelo. Segundo Luciana, Geraldo também enfrentou dificuldades impostas pela família para acessar o leito nos momentos críticos. A acusação aponta para uma estratégia de cerco absoluto, impedindo que qualquer pessoa de fora do círculo consanguíneo tivesse contato ou influência direta sobre o jornalista nos dias que antecederam a falência de seus órgãos. Por trás dessa barreira de segurança no Hospital Albert Einstein, os bastidores apontam para um forte receio financeiro dos filhos. O medo era de que Marcelo Rezende, em uma decisão de última hora, formalizasse uma declaração de união estável com Luciana ou fizesse alterações em seu testamento de 12 milhões de reais. O pavor de uma herdeira surpresa
acabou transformando o corredor do hospital em um campo de batalha jurídica, onde a proteção patrimonial atropelou o afeto de anos. A exclusão de Luciana estendeu-se para o pós-morte imediato. Ela revelou que, logo após o funeral, foi proibida de retornar à casa onde morava com o comandante do Cidade Alerta. Em poucas horas, as fechaduras da mansão de Santana de Parnaíba foram substituídas por ordem dos herdeiros, impedindo-a de retirar até seus pertences pessoais. Esse apagamento digital e físico chocou os fãs, que viram a companheira de Marcelo ser descartada assim que ele perdeu a vida. Esses relatos de desamparo e portas trancadas repercutem pesadamente contra Diego Esteves e os demais filhos, que ainda hoje enfrentam críticas da audiência do apresentador. A verdade sobre o bloqueio hospitalar flutua entre o protocolo médico de UTI e o medo da partilha de bens. Quem costuma observar como a ganância familiar costuma se manifestar de forma implacável no leito de morte dos famosos, pode registrar sua percepção sobre esse bloqueio aqui nos comentários. A consequência mais devastadora da recusa de Marcelo Rezende aos tratamentos convencionais manifestou-se com rapidez e agressividade em seu organismo. O câncer de pâncreas e fígado tem evolução silenciosa e letal, onde cada semana sem quimioterapia acelera a metástase. A dieta cetogênica de Lair Ribeiro, que prometia matar o tumor de fome, provou-se ineficaz para conter a evolução da doença, frustrando a confiança messiânica que o jornalista havia depositado no método. A repercussão dessa escolha afetou a imagem pública de Lair Ribeiro, gerando debates éticos sobre os limites da medicina alternativa. Embora o médico sempre tenha negado ter orientado o apresentador do Cidade Alerta a abandonar a quimioterapia, alegando que suas orientações eram apenas complementares, o estrago em sua reputação clínica foi definitivo. A trajetória de Marcelo tornou-se um estudo de caso pedagógico sobre o perigo de recusar tratamentos oncológicos consolidados. Para Geraldo Luiz, a consequência de ter respeitado a teimosia de seu melhor amigo gerou cicatrizes emocionais permanentes. Geraldo enfrentou críticas do público, que o acusou de ter sido omisso ao acompanhar o isolamento de Marcelo na mansão de Santana de Parnaíba. Em declarações recentes, o apresentador revelou arrependimento por não ter sido mais incisivo para arrastar o comandante de volta ao hospital, carregando um sentimento de melancolia que o acompanha até hoje. O falecimento de Marcelo em setembro de 2017 expôs a fragilidade de um homem que se considerava invencível e tentou travar uma batalha sob regras próprias. O repórter que desmascarou fraudes em rede nacional acabou seduzido por promessas de cura sem comprovação científica no momento de maior vulnerabilidade. Sua morte não foi apenas uma perda para a TV, mas um alerta público sobre como a recusa aos protocolos de oncologia reduz drasticamente as chances de sobrevivência humana. Assim, as consequências de uma escolha guiada pelo orgulho e pela recusa ao sofrimento clínico convencional ecoaram como um aviso severo. Marcelo pagou com a própria vida pela sua obstinação, deixando um inventário de lições para pacientes oncológicos em todo o Brasil. Quem observa essa colisão dramática entre o tratamento alternativo e a realidade científica e deseja opinar sobre o desfecho do comandante, costuma deixar sua mensagem registrada aqui nos comentários. A partida de Marcelo Rezende provocou uma comoção que rapidamente transformou o luto em um acalorado debate de saúde pública. A audiência, órfã do bordão "corta pra mim", reagiu com tristeza e indignação às circunstâncias de sua morte. Nos fóruns digitais e canais de vídeo, milhares de brasileiros iniciaram um verdadeiro tribunal, opinando sobre a eficácia de terapias alternativas, o papel da fé e os limites da autonomia do paciente oncológico no Brasil. A reação do público sobre a recusa à quimioterapia expôs as feridas de milhares de famílias que enfrentaram o câncer de perto. Muitos telespectadores apoiaram a escolha do comandante, compartilhando relatos dolorosos como:
Vi minha mãe definhar dia após dia, sob os efeitos da quimioterapia. Por outro lado, defensores da ciência atacaram a decisão, alegando que o exemplo do jornalista induzia pessoas vulneráveis a abandonar a medicina em busca de curas sem eficácia clínica. No meio desse turbilhão, a reação pública de José Luiz da Atena trouxe humanidade para as telas. Visivelmente abalado, o apresentador da Band quebrou protocolos e prestou homenagens ao amigo de longa data, expondo que por trás das câmeras eles eram confidentes na solidão do topo. A postura de Datena serviu como um escudo moral contra as especulações maldosas da imprensa, blindando o legado de Rezende e destacando sua importância para a comunicação nacional. A opinião pública também dividiu-se sobre o tratamento dado a Luciana Lacerda pelos filhos. Uma grande parcela dos fãs reagiu com revolta, comparando o desamparo de Luciana ao isolamento sofrido por Adriane Galisteu após a partida de Ayrton Senna. Comentários no YouTube resumiam o descontentamento da audiência com frases certeiras sobre a disputa pelo espólio. Quer conhecer sua família? Mexe com o inventário, apontando Luciana como a única que esteve ao lado dele na dor. Assim, a reação popular provou que, enquanto os familiares duelavam nos tribunais por dinheiro, os fãs se tornaram os verdadeiros guardiões da história do comandante. A teimosia que o matou biologicamente foi perdoada pela audiência, que preferiu eternizar a sua coragem e irreverência cênica. Quem acompanhou o luto nacional por essa perda inestimável e deseja registrar seu pensamento sobre a escolha do apresentador, costuma deixar sua mensagem registrada nos comentários. Em 2026, quase uma década após a morte do comandante, o tempo moveu as peças do tabuleiro e revelou o destino de cada envolvido. Luciana Lacerda hoje vive uma realidade transformada. Após superar uma profunda depressão, iniciada em 2017, ela reconstruiu sua história longe dos tribunais, consolidando-se como influenciadora digital e atleta. Sem receber um centavo da herança, Luciana afirma que sua independência foi a ferramenta para dar a volta por cima, livre do fantasma da disputa. Do lado dos herdeiros, Diego Esteves seguiu os passos do pai na TV, mantendo vivo o sobrenome Rezende no jornalismo do Brasil e da Argentina. Em 2026, a poeira das brigas judiciais baixou com o fim do inventário. A mansão em Santana de Parnaíba, epicentro das discussões sobre as fechaduras trocadas, foi vendida para liquidar os débitos acumulados e dividir o saldo entre os 5 filhos, eliminando as marcas físicas daquela discórdia. Na medicina, o caso de Marcelo Rezende permanece como uma referência em congressos de oncologia realizados em 2026. Especialistas utilizam a recusa do jornalista para ilustrar os riscos da desinformação na saúde e a importância do suporte psicológico a pacientes oncológicos. A polêmica sobre a dieta do Dr. Lair Ribeiro perdeu força diante de novas regras que restringem promessas de tratamento alternativo sem comprovação científica sólida. O apresentador Geraldo Luiz buscou a conciliação com o passado e fala abertamente sobre o arrependimento de não ter sido mais duro para levar o amigo ao hospital. Ele e Luciana mantêm uma relação de respeito mútuo, unidos pela experiência de terem sido os escolhidos do comandante em seus dias finais. Geraldo destaca a solidão que Marcelo enfrentava por trás da fama, restando hoje a melancolia de uma amizade que foi testada pelo silêncio definitivo. Assim, quase 10 anos após a partida do jornalista, a poeira baixou e revelou caminhos paralelos que nunca mais se cruzaram. Os filhos e a ex-companheira seguem vidas distantes, provando que nenhuma herança de 12 milhões manteve unida a estrutura que Marcelo construiu. Quem acompanha essa longa reestruturação familiar e deseja deixar sua opinião espontânea sobre o destino dos envolvidos, costuma escrever sua mensagem nos comentários. A verdade final sobre Marcelo Rezende revela-se não como uma conspiração médica, mas como uma tragédia de personalidade.
Marcelo morreu como viveu, sob suas regras absolutas, sem aceitar ordens de ninguém, incluindo as leis da biologia. Ele não foi uma vítima ingênua de terapias alternativas, foi o arquiteto consciente de sua despedida, escolhendo a ilusão da autocura no lugar da sobrevida dolorosa de um hospital, definindo seu próprio fim sob o manto da teimosia. O veredito sobre a ruidosa guerra familiar afasta visões simplistas de vilões caricatos, expondo um colapso completo de empatia. De um lado, os filhos agiram para proteger o patrimônio de 12 milhões erguido pelo pai, que sempre sustentou o clã. Do outro, Luciana Lacerda buscava o respeito por ter sido a única a cuidar do jornalista nos piores momentos de dor. A troca das fechaduras e o bloqueio na UTI foram os reflexos de um lar que ruiu quando seu líder forte perdeu a voz. Seu legado para a história da televisão brasileira permanece inquestionável e blindado contra as fofocas do espólio. Ele revolucionou a linguagem policial no Cidade Alerta, humanizou o crime e trouxe humor para onde só havia tragédia com seus bordões clássicos. No entanto, sua partida precoce deixou uma dura lição sobre como o carisma e a fama astronômica não oferecem qualquer tipo de imunidade biológica quando o corpo dá sinais claros de falência. O método Rezende de enfrentar os problemas na base do soco na mesa funcionou para domar diretores da Record TV, amealhar fortunas e conquistar audiência. Contudo, essa mesma imposição de vontade falhou contra um câncer agressivo de pâncreas. A autossuficiência que o consagrou como um titã da comunicação foi a mesma bolha que o isolou dos oncologistas do Hospital Albert Einstein, provando que nem o Homem de Ferro da TV podia peitar as leis da natureza. Assim, ao analisarmos o fim de um dos maiores comunicadores do país, a fortuna de milhões se dissipa em impostos e disputas judiciais, restando apenas a voz marcante de um profissional inesquecível. O comandante partiu deixando seu maior patrimônio na memória afetiva do Brasil, longe dos tribunais de inventário. Quem compreende que o carisma de Marcelo Rezende foi o seu verdadeiro e imortal legado, costuma manifestar sua última homenagem, registrando sua visão nos comentários. A trajetória de Marcelo Rezende nos ensina que a força de vontade que ergue um homem de sucesso pode ser a mesma barreira que o fragiliza diante da inevitabilidade da vida. O comandante partiu nos deixando seus eternos bordões, mas também um rastro de alertas sobre os limites do orgulho e as consequências da ganância familiar. Se esta investigação trouxe verdades necessárias para você, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino das notificações. Aproveite agora para escrever nos comentários de qual cidade e país você está assistindo a este documentário e compartilhe a sua opinião. Para continuar descobrindo as realidades ocultas por trás dos grandes nomes da televisão, clique no vídeo sugerido que está aparecendo na sua tela, onde abrimos os arquivos secretos de outros grandes comunicadores que marcaram gerações. Eu sou seu narrador investigativo e nos vemos no próximo Grande Mistério. Um forte abraço e até a próxima!